CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 5 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Convidando você a participar desde já pelo nosso WhatsApp 99186-9070, 99186-9070. O WhatsApp fica à sua disposição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o basquete, porque hoje tem a decisão entre Campinas e Santo André. Primeiro jogo vencido pelo time campineiro, Santo André venceu o segundo jogo e hoje às 7 horas no Celso Daniel Ginásio, no Grande ABC Paulista, a decisão. Quem vencer fica com o título paulista. Campinas buscando o tricampeonato, enquanto o Santo André vai em busca do Hexa. E o Corinthians, hein? Mais uma vitória do Timão. E hoje tem partida decisiva do Palmeiras. O destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Corinthians venceu mais uma partida no Brasileirão. Na noite desta terça-feira, o alvinegro não teve dificuldades para bater o Bahia por 3-0, com 2 gols de Memphis Depay e 1 de Yuri Alberto. O resultado deixa os corintianos muito perto de uma vaga na próxima Copa Libertadores. Hoje, às 9h30 da noite, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no Mineirão para seguir com chances de título no campeonato, enquanto o São Paulo pega o Juventude às 8 horas em casa. Na Fórmula 1, Lewis Hamilton e Mercedes, a relação já eternizada na história da modalidade, terá o fim de um longo e vencedor capítulo dentro das pistas domingo que vem, quando o heptacampeão cruzar a linha de chegada do circuito de Yas Marina em Abu Dhabi. A partir do ano que vem, o britânico de 39 anos assume uma das vagas na Ferrari. Já informações do Guarani, a busca por um novo comandante. Maurício Souza, técnico do Sub-23 do Bragantino, se despediu do Massa Bruta e fica à disposição no mercado. Ele é a prioridade neste momento do departamento de futebol do Guarani, que começa a pensar também nas renovações para a próxima temporada. Bruno Mendes, jogador identificado com o clube, está em pauta para ser um dos remanescentes em 2025. E a Portuguesa, agora a SAF, planeja a próxima temporada da equipe, que começa no dia 15 de janeiro contra o Palmeiras no Allianz Parque pelo Paulistão. Com o calendário cheio, o clube tem jogadores encaminhados e quer fechar o elenco até janeiro. Além disso, a equipe já tem acordo para que a pré-temporada seja realizada fora de São Paulo. E já informações da Ponte Preta, que tem mais uma renovação encaminhada para a próxima temporada. Além do atacante Renato, que deve permanecer no clube, o volante Emerson Santos também deve ser um remanescente na Ponte. Em relação ao mercado da bola, o clube já tem as contratações do goleiro Diogo Silva, do lateral Arthur e do volante Rodrigo Souza, todos esses jogadores encaminhados. O zagueiro Simon, do CRB, aquele mesmo revelado pelo Grêmio lá em 2011, também tem negociações avançadas com a Ponte. E o Brasil já conhece seu primeiro adversário na Copa Davis 2025. A equipe masculina enfrenta a França na abertura da competição. Um sorteio realizado na segunda-feira definiu os confrontos iniciais e o chaveamento das duas fases da qualificação. O primeiro duelo do Brasil será disputado em terras francesas, entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro. E agora a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço, bom dia pra você, Carlão. Ô, Júlio Nascimento, bom dia, um abraço a você, ao ouvinte CBN. Cara, foi o assunto do nosso cafezinho hoje, o Corinthians, né? Não só pela vitória
frente ao Bahia, mas o nível de atuação, a confiança, um time consistente, bem arrumado, o que é o futebol, né? Há poucos dias, eu acho que não é nem questão de mês, não. Não foi no mês passado nós falávamos em rebaixamento, né? Sim. E agora estamos falando de Copa Libertadores, de uma fase pré, um Corinthians muito perto, pode concretizar hoje à noite, né, a classificação, caso o Cruzeiro tropece diante do Palmeiras, mas que fase, que momento, Yuri Alberto, o artilheiro do Brasileiro, Memphis encaixado, marcando gol, assumindo a responsabilidade, o Garro, então, nem se fala. Que fase maravilhosa vive o Corinthians. Agora, fica a expectativa de como vai ser o ano que vem. Eu acho até que a classificação à Libertadores ela vai ser confirmada, ou hoje ou na última rodada, mas para o ano que vem, por que eu digo isso? Porque politicamente o Corinthians continua sendo um clube muito complicado. É isso, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Mandar um abraço pra galera na redação do Globo Esporte, viu, Carlão de Verdade, Freitas? Júlio Nascimento. Que legal. Se preparando pro Globo Esporte a 1h da tarde. Alexandre Azanque, Bruna Ficagna e Felipe Bertotti, o editor mais fã de Memphis Depay que eu conheço. Verdade. Ele chega aqui na redação fazendo aquele gesto lá do Depay com as mãos. Só que ele não é corintiano, né? Não, muito pelo contrário. Né? Então, o que é um aspecto curioso, mas Memphis Depay, ele gera isso, né? Simpatia. Mas, ô Júlio, entre os torcedores. Eu acho que o Depay, assim, ele foi muito bem brifado, né, antes de chegar ao Corinthians. Ele é um personagem, né? Claro que é uma característica dele, né, espalhafatoso e tal, mas eu coloco o Depay, assim, como um maluco do bem. Ele vai aos bailes de rap em São Paulo, ele vai ao cabeleireiro, ele realmente é uma figura e se encaixa ao Corinthians, não só por essa loucura do bem, mas principalmente pela qualidade dentro de campo. É isso. 991869070, o WhatsApp é à disposição para a sua participação. Daqui a pouco a gente fala do Corinthians, projeto Palmeiras. Tem informação quente sobre torcidas organizadas em 2025 e torcidas únicas ou não nos clássicos. A gente vai explicar isso também para você, ouvinte, além de atualizar informações do mercado de Guarani e Ponte Preta. CBN Esportes, com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a coordenação de stream é com o Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:02. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Avenida Andrade Neves tem lentidão na saída da Estação Cultura e mais à frente na chegada à Avenida Barão de Itapura, sentido Castelo, no sentido oposto, sentido centro, trânsito fluindo bem. A Avenida Barão de Itapura tem excesso de veículos da Rua Doutor Delfino Sintra até a Avenida Brasil pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Brasil faz um bom caminho, sentido Vila Nova, no sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Orozimbo perde tempo somente pela pista da direita, sentido centro, na chegada à Rua Maria Monteiro e mais à frente, no semáforo da Rua Sacramento. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora às 11h14. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir.
E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Voltamos em 11 horas e 16 minutos. CBN Esportes dessa quarta-feira, rodada cheia do Campeonato Brasileiro, muitos assuntos a serem comentados aqui também. A gente já vai falar de Corinthians e Palmeiras com Gabriel Dudziak, só aqui rapidamente registrando a mensagem do JP de Moraes. Bom dia, amigos da CBN. Ontem o coitado do Rogério Ceni ficou sem pai, sem mãe. Ontem vendido, né? O Rogério Ceni, técnico do Bahia, realmente foi um nó tático, né? Do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Mas eu acho que muito mais. É claro que o Ramon tem uma participação importante, né? Junto com o Emiliano neste crescimento do Corinthians, mas eu acho que se deve muito à qualidade dos atletas, viu? O que o Garro tem jogado, Yuri Alberto, o próprio Memphis, o sistema defensivo, né, Júlio? O André Ramalho, né, o menino Bidu, né, cresceu demais, confiante, Mateuzinho. Eu acho que todo mundo evoluiu neste período, inclusive o técnico Ramon Dias, a confiança. E o Ramon estava contestado há algum tempo, né? E ontem eu acho que esse momento de confiança, aliado realmente ao bom rendimento, à qualidade, o Corinthians envolveu o Bahia completamente. O Bahia chegou até a empatar, né, num gol que foi invalidado e bem anulado. Mas o Corinthians ontem foi superior, tanto é que foi 3-0, o Corinthians desperdiçando oportunidades. O Everton tá desconfiado, o Everton Pereira, que Carlão de Freitas tem uma tendência ao Corinthians, porque ele tá citando aqui a música do Toquinho, né, que você cantou aqui no microfone da CBN semana passada, e agora completamente mas o Corinthians não domina o meu coração, né? Até digo infelizmente, mas não domina. Só que o Corinthians ele chama atenção, né? Por tudo que ele representa, a torcida, a história, o que envolve o Corinthians, né? Por isso é um clube diferente. É um clube que tem aí muitos torcedores, acho que quase 40 milhões, e muitos contestadores, né? Porque o Corinthians ou você ama ou você odeia. O Emerson Dias tá dizendo assim, 8 vitórias seguidas do Corinthians. Faz tempo que eu não via, hein? Desde a ponte do Cleinas em 2018. Gostei, criativo. Foi uma baita sequência aquela do Kleina mesmo. Eu não lembro se foram 8 jogos, 8 vitórias teve um empate ou 8 com o Fortaleza, né? No meio do caminho. Foi uma invencibilidade ali de 8 a 9 jogos. Mas eu acho que em 9 jogos, 8 vitórias e um empate. E o empate com o Fortaleza que estava atropelando. Não dá pra reclamar. Né? Não dá pra reclamar. Bom dia, JN e Carlão, tamo junto em Charonal. Quem diria, há tempos atrás, a fase que estava o Corinthians, todo mundo desdenhando. Agora, que fase que é essa do Corinthians com sangue nos olhos? Cristiane Salvione de Sumaré, mandando aqui um abraço. Um abraço também pro Adriano de Sumaré, é fã de Felipe Pereira, hein? Tá também nos ouvindo aqui. Grande Adriano de Sumaré, nosso ouvinte, mandando mensagem no WhatsApp. Vamos lá, Gabriel Dudziak tem muitas informações, desde o Corinthians até o jogo do Palmeiras, e nos conta tudo, Dudziak.
Depois de 7 vitórias consecutivas, o Corinthians precisava de mais uma para ficar muito perto da classificação à próxima Libertadores. O começo de jogo contra o Bahia na Neoquímica Arena foi equilibrado, mas aos poucos o alvinegro foi melhorando e abriu o placar com Memphis Depay logo aos 11 minutos. Nos lances seguintes, o tricolor chegou a ter a bola no ataque, mas não ameaçou a meta do goleiro Hugo e ainda perdeu a bola no meio de campo, possibilitando a Yuri Alberto receber na frente e ampliar a vantagem corintiana na reta final do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Bahia mudou jogadores e o esquema tático, mas a equipe piorou e o domínio corintiano ficou ainda mais acentuado. Aos 16 minutos, Memphis, em cobrança de falta do bico da grande área, acertou o ângulo oposto e fez o 3-0. Depois disso, o alvinegro até se deu ao luxo de desperdiçar uma série de outras chances e o placar ficou inalterado. Para o técnico Ramon Dias, o ataque corintiano funciona tão bem porque, além do talento de Garro, Yuri Alberto, Memphis e outros, o time tem uma estrutura que permite ter posse de bola e pressão já no campo ofensivo. A estrutura é a que hace producir que tengamos um grande ataque, porque há um grande jogo e uma grande tenencia, uma grande pressão. Este último periodo todo lo que hemos trabajado se pudo realizar y principalmente en el tramo final que es la cosa más importante. Agora, para ir à Libertadores do ano que vem, o Corinthians precisa de apenas um ponto na última rodada, ou de uma derrota do Cruzeiro hoje contra o Palmeiras, às 9h30 da noite. O Alviverde não terá o zagueiro Gomes e o lateral direito Marcos Rocha, que estão suspensos. Murilo e Mike devem ser os substitutos. Já Dudu e Flaco Lopes têm chances de entrar nas vagas de Felipe Anderson e Rony. Se o Palmeiras empatar e o Botafogo vencer o Internacional, os cariocas serão campeões já nesta rodada. O mesmo ocorrerá se o Alviverde perder e o Glorioso empatar. O São Paulo também joga hoje. Às 8 horas, o tricolor recebe o Juventude no Morumbis. A partida não vale muita coisa para o time, mas será a despedida da equipe no estádio em 2024. O técnico Luiz Ubeldia pode aproveitar a partida para fazer mudanças e dar oportunidades a atletas que normalmente são reservas. Já o Santos vai tentar outros treinadores, depois de ficar mais um dia sem resposta do técnico português Luiz Castro. Renato Gaúcho, hoje no Grêmio, e o boliviano Gustavo Quinteiros, do Vélez Sarsfield da Argentina, são nomes que interessam ao Peixe. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Bom, vamos lá, Carlão de Freitas, vamos lá. por partes e ordem cronológica. A gente está falando, né, sobre essa vitória do Corinthians, mas entrando propriamente na análise do jogo, né? Um jogo decidido pelo Memphis. Sim. Está num grande momento e principalmente a gente precisa continuar falando do Yuri Alberto, que agora assume de maneira isolada a artilharia do Campeonato Brasileiro com 14 gols, passando o Alejandro que tem 13. Ô Júlio, eu acho que o Yuri já é uma realidade, né? Há pouco tempo nós falávamos de um jogador em recuperação, né, de um jogador que aos pouquinhos estava retomando a confiança. Eu acho que agora é uma realidade, ele é um artilheiro, ele é um protagonista também desse time do Corinthians. Esse crescimento do Corinthians como equipe tem a ver com o Yuri Alberto, os gols que ele tem marcado, o envolvimento dele com o Memphis e com o Garro, né? Eu acho que esse trio tem feito a diferença técnica e a gente pode dizer que é um jogador recuperado. O Memphis Depay fisicamente parece que está chegando no nível ideal e aí acaba aparecendo a parte técnica, e ele é um jogador diferenciado, né? Um jogador que construiu aí a carreira atuando em grandes clubes e fez uma grande Copa do Mundo, ou seja, é um jogador de um alto nível. E o Garro nem se fala, né? O Garro é o maestro dessa equipe. Então esses três jogadores diferenciados tecnicamente, eles se uniram a jogadores que também estão crescendo, né? Que não são diferenciados, mas são jogadores que estão num processo de evolução. Você pega o Mateuzinho hoje, é um outro cara. Ontem ele puxou um contra-ataque lá que, pelo amor de Deus, ele parece um maratonista, né? Tal a velocidade dele. O Bidu cresceu muito de produção, é um jogador hoje que incorporou realmente, né? É o lateral esquerdo de fato do Corinthians. O André Ramalho, gosto muito desse jogador, né? Além de ser um zagueiro de qualidade, também sabe sair com a bola, tanto é que em alguns momentos já foi aproveitado como volante, ou seja, e o goleiro, né? Nem se fala, o Hugo substituiu a altura o Cássio. Então é o Corinthians que incorporou nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Eu acho que a classificação para a Copa Libertadores ela vai chegar. Agora fica a expectativa para o próximo ano também. Ah, mas Carlão, calma, tal. Mas é porque quando a gente fala do Corinthians, a gente tem que falar de um Corinthians protagonista.
A gente tem que falar de um Corinthians brigando por classificação em Libertadores, chegando em fases agudas de Libertadores, brigando em Campeonato Paulista por título, Campeonato Brasileiro também. Esse é o Corinthians. O Corinthians é desse tamanho. Então, por isso, primeiro, né, encontrar a paz fora de campo e permanecer neste embalo para 2025, porque eu tenho certeza, desta maneira, o Corinthians tem tudo para voltar a ser aí um clube competitivo no ano que vem. Ontem, durante a transmissão, né, do Paulo Andrade, nosso companheiro, foi citada a sequência do Internacional de 9 vitórias seguidas, né? Que o Corinthians pode igualar aí em caso de vitória contra o Grêmio na próxima rodada. E sempre que isso acontece, a gente volta no tempo também e cita o recordista, que é o Guarani. 78. Com as 11 vitórias em 78. Sim. Até o Marcelo mandou aqui no WhatsApp, nossa, faz tempo ainda esse recorde de vitórias do Guarani. E só mostra a grandeza que foi aquela campanha de 78. Infelizmente, a gente fica, sempre que a gente vai falar de Campinas, a gente fala no passado, né? Então a gente fica a nossa torcida para que no futuro, talvez um pouco mais distante do que a realidade eu acho permite, que hoje, mas... hoje, infelizmente, com relação a Campeonato Brasileiro de Série A e protagonizar, se não virar SAF, eu acho impossível. Impossível mesmo. Caminho distante, né? Até pela dinâmica do futebol, né? Hoje o futebol ele foi feito, está moldado para as grandes equipes. Mira né? só, o Novo Horizontino são exemplos de que precisa de um projeto a longo prazo. O advento das arenas também. Mas mesmo estes clubes, né, os chamados pequenos, mas com uma estrutura invejável, é difícil imaginar, né, chegar num Campeonato Brasileiro para protagonizar, como o Guarani já protagonizou, como a Ponte em certo momento protagonizou também. É muito complicado imaginar esse tipo de coisa. Agora, a gente pensar em Série A de Campeonato Brasileiro é algo mais palpável, claro. Porém, se não houver uma mudança drástica, radical nas duas equipes, isso também não vai acontecer. É isso. Por isso o papo do passado. Fica nisso, né? Fica nisso. Ontem, né, Julião, no Arena, o Cabelo trouxe o sarcófago. O jogo de 94, Guarani e São Paulo, a fase quartas de final. Guarani sapecou 4-2 no São Paulo. Num jogo fatídico, né? Não só pelo resultado e pela atuação do Guarani, mas o Amoroso machucou nesse dia, né? Uma lesão séria do Amoroso e ele foi o cara do Guarani, foi o cara do campeonato, artilheiro junto com o Túlio na ocasião. Mas vendo o VT, que nostalgia, cara. Brinco de ouro lotado, Guarani voando. Se não tinha o Amoroso, o Luizão assumiu o protagonismo, o Fábio Augusto jogando muito, aí entra o Sandoval, faz gol, o Júlio César faz gol. Poxa, que saudade. Eu estava nesse jogo e chega o São Paulo, ainda com resquícios de bicampeão mundial, né? Tudo bem que foi em 94, mas com alguns resquícios. E o Guarani encara e atropela, Galvão Bueno narrando, sabe? Não sei se... mas parece tão distante, né? Algo que a gente conviveu, algo que, né, foi tão concreto na nossa vida. E hoje parece assim, um caminho meio que impossível de chegar. É triste, no fim das contas é muito triste. A gente sempre reflete sobre essa realidade. E bom, hoje à noite, né, às 8 horas, São Paulo e Juventude. Um jogo até enfraquecido em termos de importância, porque o São Paulo, apesar de matematicamente ter chances ainda de chegar no Fortaleza, né, parece algo improvável, porque o Fortaleza precisa de um empate aí na reta final, pega o Atlético Goianiense já rebaixado, então acredito que o Fortaleza consiga essa pontuação. Mas o Corinthians não alcança o São Paulo, então a tendência é que o São Paulo termine aí no 6º lugar, e o Juventude, ele tem 4 pontos de vantagem para o Criciúma, se vencer hoje escapa. Então para o Juventude é um jogo que é muito interessante, às 8 horas no Morumbi. E aí, às 9h30 no Mineirão, que confusão, gente. Nossa. Sabe aquela cena lá do tira casaco, põe casaco, lá do filme do Kung Fu lá, como é que chama? Esqueci o nome lá do Jaden Smith, lá do Jack Chan. Põe casaco, tira casaco, põe casaco. É um tal de vai ter torcida, não vai ter torcida, vai ter torcida, não vai ter torcida. Por enquanto, a decisão de portões fechados está mantida pela CBF, mesmo com a liberação da Polícia Militar. Eu acho que a tendência é essa, que o jogo seja com portões fechados, Cruzeiro e Palmeiras às 9h30 no Mineirão. Se o Palmeiras não vencer e o Botafogo... A diferença hoje de Internacional de Botafogo e Palmeiras é de 3 pontos. Sim. Botafogo pega o Inter no Beira-Rio. Se o Botafogo vencer, por exemplo, e o Palmeiras só empatar, o Botafogo é campeão. Se o Palmeiras perder, o Botafogo empatar, o Botafogo também conquista o título hoje à noite. Julião. Karate Kid é o nome do filme. Valeu, gente. Mas
Sei, tá um cenário complicado para o Palmeiras, né? É claro que pode se aproveitar até desse, infelizmente, né? Se tem um lado positivo no jogo, se é que tem, né? O Palmeiras pode se aproveitar, né? Com portões fechados, um jogo aí fica neutro, né? Mesmo sendo do Mineirão, o Palmeiras tem mais time que o Cruzeiro. Agora, o momento do Palmeiras não é legal, né? O Palmeiras vem em declínio, vinha numa ascensão, porém o próprio Fábio Chaib nos alertava, olha gente, o Palmeiras está vencendo, mas não está jogando bem. E ficou comprovado na partida contra o Botafogo. Agora, o Abel é um psicólogo maravilhoso, né? Então, de repente, ele pode elevar o moral dessa rapaziada. Na bola, o Palmeiras tem mais time que o Cruzeiro, e aí ficar na torcida por um tropeço do Botafogo contra o Internacional. As chances de títulos, elas diminuíram, é bem verdade, mas existem, né? Então, não vamos duvidar do Palmeiras, que já provou que é um time, se o Grêmio é o imortal lá no Sul, acho que o Palmeiras, na era Abel Ferreira, também ganhou este estigma de ser uma equipe imortal. Mandar um abraço aqui pro Cristiano Gomes, pro Cristiano Fabione, pro Marcelo, pro Valmir, todo mundo aí me ajudando com o nome do filme. Isso mostra a audiência, né, Júlio Nascimento? Perfeitamente, cara. 11 horas e 30 minutos, na volta a gente fala de Guarani, Ponte Preta e torcidas únicas ou não em 2025, eu explico depois do intervalo. Repórter CBN. Quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. O Pará está em chamas e coberto por fumaça. A fuligem decorre das queimadas que, em sua maioria, estão ligadas ao desmatamento ilegal na Amazônia. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Estado lidera os focos de queimadas neste ano. O cenário expõe os desafios do Brasil para conter a crise a menos de um ano da Conferência Mundial do Clima, que será realizada na capital paraense, que é a cidade de Belém. Segundo o INPE, o fogo começou no estado em julho e, desde então, permanece acima da média histórica mensal registrada desde 1998. Até agora, foram verificados 53 mil focos de incêndio. É o maior índice do Brasil em 2024. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais estima que a nuvem de fumaça com origem no Pará tenha atualmente uma extensão de 2 milhões de quilômetros quadrados. O governo do Irã concedeu licença à vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2023, a ativista Narges Mohammadi, por causa de um problema de saúde. Segundo advogados e familiares, ela ficará 21 dias fora da prisão para se recuperar de uma operação nos ossos. A ativista é uma das principais defensoras dos direitos das mulheres e da abolição da pena de morte no país. Narges cumpre pena de 10 anos e 9 meses desde janeiro de 2022, sob acusação de espalhar propaganda contra o governo num presídio de Teherã. A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro terá 7 jogos hoje. Às 7 da noite, o Vasco vai receber o Atlético Mineiro em São Januário. Às 8 haverá 3 partidas: Criciúma e Flamengo em Santa Catarina, São Paulo e Juventude no Morumbis e Vitória e Grêmio no Barradão. Às 9h30 da noite, o Internacional jogará contra o líder Botafogo no Beira-Rio. O Cruzeiro vai encarar o vice-líder Palmeiras no Mineirão e o Lanterna Atlético Goianiense enfrentará o Fortaleza em casa. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Temos informações em Brasília com Larissa Lopes. Oi, Larissa. Oi, Fernando. Bom dia. Fernando, o pedido de vista coletivo por parte da base governista adiou mais uma vez a votação da PEC das praias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto está desde agosto do ano passado no colegiado e começou a ser debatido em maio deste ano, mas diante da repercussão negativa, especialmente nas redes sociais, inclusive com bate-boca entre famosos, teve a tramitação paralisada. A PEC já passou pela Câmara e agora precisa ser votada na CCJ para ir ao plenário do Senado. Na sessão de hoje, o presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, ao conceder vista, rebateu falas de parlamentares da base de que o processo de votação está sendo atropelado.
Há 1 ano e 5 meses atrás, o Brasil, a imprensa, os senadores, as senadoras sabem que tem uma PEC chamada Proposta de Emenda Constitucional número 3 de 2022, assinada por vários signatários na Câmara dos Deputados, com apoiamento no Senado Federal, que está tramitando na comissão. O que acontece é muito mais cômodo agredir a presidência da comissão e dizer que a presidência da comissão atropelou. Eu atropelei o quê? Se eu estou 1 ano e 5 meses esperando reuniões entre o governo, entre a liderança do governo, audiência pública. A PEC prevê a transferência de terrenos de marinha que pertencem à União para empresas privadas. Apesar de a faixa de areia continuar sendo pública, especialistas temem uma privatização do acesso às praias. Para sanar críticas, o senador Flávio Bolsonaro, relator da proposta, incluiu no texto que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre e franco acesso a elas e ao mar em qualquer direção e sentido. Ontem, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a PEC, alegando que, na prática, o cercamento dos terrenos, que não mais estariam sob fiscalização da União, excluiria parte da população que não tem condições de pagar pelo acesso aos locais mais valorizados, prejudicando o acesso a bens de uso comum. Não foi divulgada a nova data para análise dessa PEC na CCJ. Fernando. Obrigado, Larissa Lopes, com informações em Brasília. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, hein, com o nosso CBN Esportes. Deixa eu dar uma informação aqui envolvendo o Campeonato Paulista, Brasileiro, clássicos em 2025, clássicos paulistas. Anualmente, a Federação Paulista ela recebe um parecer do Ministério Público sobre a realização ou não das torcidas dos clássicos com torcidas únicas. Ano passado ficou muito próximo de um debate, de uma flexibilização para que as torcidas mistas voltassem para os clássicos. No fim das contas, a federação optou por acatar a recomendação do Ministério Público, porque é importante explicar que não é uma lei. O Ministério Público não consegue obrigar a Federação Paulista a acatar a torcida única. Ele recomenda e aí a federação decide. E saiu a recomendação para que isso seja mantido em 2025 e a Federação Paulista acatou mais uma vez a decisão. Portanto, torcidas únicas mantidas para 2025 em jogos que envolvam Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Guarani e Ponte Preta. Vale também pro Come Fogo, hein? Galera de Ribeirão aí, Come Fogo também com... Mas só o Come Fogo, não Botafogo e Corinthians, não, só por exemplo. Em Ribeirão só o Come Fogo. Sim. Eu acho, Carlão, que, principalmente no que envolve os chamados 4 grandes e o derby aqui, eu particularmente não vejo esse cenário mudando tão rapidamente nos próximos anos. Eu acho que, assim, a quantidade de confusão vai precisar diminuir muito para que o Ministério Público mude essa posição que parece algo distante desse momento. Eu tô com você, Júlio. Infelizmente, eu sou favorável à presença das duas torcidas. Atrapalha o espetáculo. Eu acho que essa coisa de violência não acontece nos estádios. Claro, alguns fatos isolados, isso vira e mexe acontece. Agora, ao mesmo tempo que a gente é contra essa lei, aí vem, né, aí acontecem alguns episódios, né, como o do Cruzeiro e Palmeiras, né, que foi totalmente aleatório, as duas equipes sequer estavam jogando, foi um encontro, uma emboscada. Então, quando tem esse tipo de evento, infelizmente, tudo que a gente defende aqui cai por terra, né? E infelizmente, de uma maneira até quase que obrigatória diante dos fatos, a gente tem que concordar com essa decisão. Eu jamais vou concordar, mas diante destas situações a gente tem que respeitar. Agora, algo que poderia flexibilizar um pouquinho mais era com relação, pelo menos, à presença de pontepretanos e bugrinos na capital paulista, né? Porque os problemas envolvendo as grandes torcidas aqui em Campinas, eles acontecem nos jogos, por exemplo, de um Corinthians e Ponte, de um Corinthians e Guarani, São Paulo e Guarani, São Paulo e Ponte, Palmeiras e Ponte, Palmeiras e Guarani, e o Santos também por aí vai. Agora, na capital, não tem, eu não
tô tentando puxar aqui pelo meu HD, que já tá meio velho, meio enfraquecido, mas eu não consigo lembrar de problemas envolvendo bugrinos e pontepretanos na capital paulista. Então eu acho que essa, pelo menos, poderia ser flexibilizada agora. Infelizmente, a das grandes torcidas em Campinas, eu torço muito para a flexibilização, mas acho muito difícil. Não só eu torço muito pela beleza do espetáculo, né, pela oportunidade de torcedores campineiros ou da região de acompanhar os grandes clubes, uma vez que ir na capital está muito complicado, acompanhar jogos nas arenas, né, é muito difícil hoje. E até pelo comércio, né, para a economia da cidade. O time grande ele gera uma receita sensacional. Mas estou com você, Julião, muito longe disso acontecer, infelizmente. É isso. Então a gente lamenta, né? Porque há quanto tempo nós não temos aqui em Campinas duas torcidas nos grandes jogos? E eu acho que isso, Júlio, em alguns momentos eu acho que isso facilita até um certo... Às vezes essa coisa de provocação, né, por parte do atleta, né? Porque ele não tem a torcida dele para comemorar, por exemplo, no último derby. Né, o Guarani venceu a Ponte no Moisés Lucarelli, que estava lotado. Ele não tinha, o Matheus Bueno faz o gol, o Guarani termina e logicamente tem que comemorar. Aí você olha para a cabeceira, só tem Ponte Pretano. Tudo bem, comemora lá com os reservas. Bom, mas não tem o seu povo lá, não tem a sua torcida. O que resta ao cara? Eu não gosto muito, mas eu sei que faz parte. O cara vai lá e dá aquela provocada. Talvez se estivesse a torcida do Guarani lá, o jogador do Guarani ele não iria provocar o torcedor da Ponte, mas sim comemorar com o próprio torcedor. Então eu acho que em alguns momentos isso facilita também até a provocação dos jogadores para com a torcida rival. O Gabigol é mestre em fazer isso. A torcida extravasa de um jeito diferente, né? Nem sempre o cara faz o gol, ele quer extravasar, quer comemorar, ele não tem a torcida dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai provocar. Eu digo derby porque eu estava lá, eu acompanhei. Quando a Ponte vai no Brinco de Ouro é a mesma situação, ou em clássico, Palmeiras e Corinthians, né, com torcida única, é a mesma situação. Eu acho que dá possibilidades do atleta, ao invés de comemorar com a torcida dele, com o pessoal dele, ele vai lá e fica provocando o adversário e pode gerar um tumulto. Muito bem, agora são 11 horas e 42 minutos, atualizando informações sobre o futebol de Campinas, até mandando abraço aqui, bom dia pessoal, estou agora aqui ouvindo, atento às novidades do meu bugrão, é o Guimarães. Seguinte então, Guimarães, falando sobre o Guarani, muito se espera a chegada do novo treinador, e esse técnico pode ser o Maurício Souza, que se despediu do Bragantino, né? O Maurício Souza, ex-Vasco, ex-Flamengo, estava no comando do time Sub-23, que será desativado, fez uma boa campanha no campeonato de aspirantes, mas o Bragantino, a franquia Red Bull, né, querendo economizar alguns investimentos em relação ao Bragantino, que não bateu metas, né, aqui no futebol brasileiro, vai desativar o Sub-23 e o Maurício Souza fica à disposição no mercado. Ele disse que tinha assim a proposta para seguir como auxiliar ou outra função no Bragantino, mas prefere dirigir um outro técnico, um outro time, e ele é o nome de prioridade do Guarani neste momento. O grande empecilho em relação ao Maurício Souza é a questão financeira, porque o Maurício quer trazer a comissão técnica que estava com ele no Sub-23. O Guarani, tentando reduzir custos, negocia, né? É uma situação que agora tem que ser conversada. O Guarani vai apresentar uma proposta, aí o Maurício pode apresentar uma contraproposta. Em paralelo a isso, outros nomes são avaliados. E a tendência, o que a gente pode passar aqui, Carlão, para o torcedor do Guarani, entendendo que o Maurício Souza se encaixa nesse perfil de nova geração, né? De um técnico que foge... Obrigado, celular, calma aí. O Maurício Souza, ele faz parte desse rótulo, né, de técnicos que fogem dos nomes costumeiros. Sim. Daniel Paulista, Humberto Louser, essa lista viciosa. Outros técnicos também integram essa lista do Guarani. Um nome que foi adicionado essa semana é Rafael Lacerda, que estava no Amazonas. Sim. Deixa eu até pegar a idade do Rafael, que 40 anos. Fez um bom trabalho, né? Ele já era técnico do Amazonas, aí saiu, veio Adilson Batista, ele retornou e conduziu o Amazonas a uma posição legal na Série B, não correu risco em nenhum momento. Eu ouvi alguns torcedores falando do Renato Paiva, português, passou pelo Bahia, tá lá no Toluca. O que eu tive de informação é que o único Paiva, até o momento,
Isso pode mudar, né? Vai que o Renato Paiva é contratado aqui, então eu não coloco minha mão no fogo. Mas o Paiva que eu recebi, que está na lista, é o Rafael Paiva, que era o do Vasco. Sim, que também, foi mandado embora agora há pouco. Isso, também de 40 anos. Seria esse, não o Renato Paiva. Mas enfim, né? Ambos se encaixam aí no que seria esse mercado alternativo. E o terceiro nome, como um backup aí pro caso o Maurício Souza não avance, é o Gustavo Leal, esse pouquíssimo conhecido do público brasileiro. O Gustavo Leal, ele foi auxiliar do Jardine no título da Olimpíada, do André Jardine. Trabalhou na base do Fluminense por 5 anos, inclusive ele que projetou esse Luiz Henrique, né, que hoje está no Botafogo. Estava no futebol mexicano, no San Luis, na temporada passada, fez 40 jogos lá e está à disposição no mercado. Técnicos que são enquadrados aí nesse, entre aspas, mercado alternativo, técnicos dessa nova geração. Esse é o mercado que o Guarani está mirando, Carlão. Dificilmente teremos um medalhão dirigindo o Guarani em 2025. Dificilmente mesmo, Júlio, até porque a condição financeira, o que o Guarani vai disputar também em 2025, eu acho que não seduz um técnico medalhão, a não ser que ele esteja muito fora do mercado, né? Realmente a Série C, ela complica neste momento de negociação. Não deve fugir de nomes alternativos. O Maurício seria uma opção, ou né, uma opção interessante, até pela situação dele no Bragantino. É um cara que tem vontade de ser um treinador realmente, né? Passou o Vasco, acreditou, mas não deu certo. Pegou o Vasco também num momento turbulento. Teve algumas oportunidades no Flamengo também, mas nunca chegou a ser cotado como um treinador de fato. E de repente, se efetivar esta contratação, é um cara que chega com vontade, é um cara que conhece pouco, né, as coisas do Guarani, ele vai se ambientar, vai entender o que significa o Guarani, o propósito do Guarani, o que tem, né, de cardápio com relação a competições, né, o que o Guarani tem a oferecer para o Maurício. Mas, gente, parece até incoerente o que eu falo, né, porque em alguns momentos eu prego assim, o Guarani tem que entender a real situação dele, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo numa situação difícil, o Guarani ainda é uma camisa interessante, principalmente para um treinador que quer alçar voos, né? E tem o Campeonato Paulista como um álibi para negociar. Então, por isso eu acredito. Eu estava mais confiante com relação ao Vinícius, mas a partir do momento que o cara está no Flamengo também e tendo respaldo, apesar de ser um membro apenas da comissão técnica, mas é o Flamengo, né? E o Flamengo está na crista da onda. E o Maurício agora se desligando do Bragantino, eu vejo com otimismo a chegada do Maurício aqui no Guarani e, de repente, um trabalho interessante para 2025, que, né, a gente não cansa, né, de falar que é um ano desafiador, talvez nos últimos anos ou nas últimas temporadas a mais desafiadora para o Guarani. É isso. Então, são essas informações do Guarani, só em relação ao mercado. Agora tem que agilizar, né, Júlio? Não tem nenhuma contratação ainda anunciada pelo Guarani e algumas renovações possíveis, né? O time vai se unir com o Bruno Mendes, que é um jogador identificado com o clube. Seria legal. Estaria inicialmente disposto a reduzir os salários e legal que o Bruno Mendes tenha essa consciência. E um outro jogador que vai se reunir aí com o Guarani nos próximos dias é o Lucas Araújo, volante. Que se encaixa também. É também um nome na pauta aí. Por enquanto, sem grandes novidades. Infelizmente, hoje a gente vai conviver muito com esse tipo de notícia, né? O torcedor, mas o jogador foi rebaixado. Mas foi rebaixado pelo conjunto da obra. Às vezes o cara tem a qualidade. Se o Lucas Araújo não tem a qualidade para ser um cara da Série B, titular, ou uma Série A1 de Paulista, para a Série C eu creio que ele se encaixa. E na Série B, em alguns momentos, ele foi utilizado como titular. O Bruno Mendes seria interessante, um chamariz até, né? Um cara que tem total identificação com o Guarani. Eu acho que o Guarani tem que também conversar com o Bruno, os dois se entenderem com relação à parte física. O Bruno precisa, né? E passou por um 2024 turbulento em virtude de uma lesão grave que teve. Mas o Bruno Mendes, na ponta dos cascos, a identificação que ele tem com o Guarani, principalmente a qualidade dele, ele vai ajudar muito, com certeza. 11 horas e 49 minutos, daqui a pouco informações da Ponte. A gente faz escolhas todos os dias.
Que roupa vestir? Por qual caminho ir? E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Hoje tem vôlei no ginásio do Taquaral. Vôlei Renata contra a equipe do Joinville. Campinas, que é o quarto colocado com 13 pontos. Seguem na caça de Cruzeiro, Minas e Praia Clube. Joinville, por enquanto, nono colocado também ainda com chances de classificação. Também nessa quarta-feira, a bola sobe para Cruzeiro contra o Neurologia Ativa, jogo no ginásio do Riacho, e também às 18h30, Blumenau jogando contra Minas, partida que será lá no Galegão, em Santa Catarina. CBN Esportes Campinas. 11h52, estamos de volta agora com informações da Ponte Preta. A Macaca que aos poucos vai se movimentando aí para 2025. Primeiro, com o técnico definido, Alberto Valentim. 3 contratações encaminhadas, goleiro Diogo Silva, ex-Paysandu. Chega aí para ser o goleiro titular, né? Disputar a posição pelo menos com o Pedrão. Aliás, o William Arthur tá indo embora, hein? Aceitou a proposta do ABC, apenas um jogo na Ponte. Não dá para dizer que vai fazer falta, né? Apareceu muito pouco aí o William Arthur. Além do Diogo Silva que está chegando, o lateral esquerdo Arthur, que volta ao Moisés Lucarelli, né? Depois de uma temporada em Mirassol e Água Santa. E o volante Rodrigo Souza do São Bernardo, que é um alvo antigo da Ponte. 2 nomes agora também encaminhados com a Macaca. Simon, zagueiro, lembra do Simon, zagueiro que apareceu no Grêmio? O Simon fez parte daquele time sub-20 do Brasil, do Neymar, Lucas Moura, do Coutinho, que jogou o Sul-Americano em 2011. Ele era um dos zagueiros, né? Que passa, hein? Lembro de Simon. O Simon estava no CRB nas últimas temporadas e tem uma negociação avançada aí com a Ponte para 2025. E o outro nome também com a negociação avançada, esse sim um remanescente. Além do Renato, a Ponte deve renovar o contrato com o Emerson Santos. Então são algumas movimentações da Ponte, Carlão, pensando em 2025, uma quantidade maior de remanescentes comparado ao Guarani, pelo menos essa é a tendência na Ponte 2025. Aquela situação, pô, mas é jogador rebaixado, mas a Ponte é Série C, né? E o Emerson já não teve um bom desempenho, né? Aliás, o sistema defensivo da Ponte, né, o miolo a primeira linha, e a segunda linha também, principalmente a parte defensiva, em nenhum momento deu certo, né? Nenhum casamento, Emerson Santos, Ramon, Hudson, ninguém conseguiu, o Castro, ninguém conseguiu passar confiança, não teve um entrosamento, né? Mas o Emerson Santos teve aí uma boa frequência de jogos, né? E talvez para uma Série C, que é o grande objetivo, ele seja útil. O Simon
no ABC, né? O início de carreira promissor, depois o desenrolar da carreira não foi tão bom, né? Por exemplo, um cara da seleção brasileira poderia ainda estar na crista da onda, mas a Ponte ela vai precisar. Ela prioriza, sim, um sistema defensivo consistente, um meio-campo também, porque sem estes dois setores, né? Sem a qualificação nesses dois setores, é impossível montar boas equipes, né? A prova disso foi o que aconteceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos aí, em compasso de espera. Só que a Ponte ela está num processo mais ágil que o do Guarani, né? O Guarani ainda precisa definir logo o treinador. A Ponte já está com o Alberto participando, debatendo com o departamento de futebol sobre contratações. Ela está num processo mais dinâmico para a temporada 2025, que a exemplo do rival, talvez a mais desafiadora dos últimos tempos para Macaca. É isso, né? A Ponte ainda não oficializou nenhum desses nomes, né, que eu citei, mas são jogadores já encaminhados aí com a Macaca para 2025, principalmente o Diogo Silva, né? A posição de goleiro da Ponte em 2024 foi frustrante se a gente comparar o que nós esperávamos, né? O Pedro Rocha começa bem o Campeonato Paulista, tanto que ele termina a primeira fase como goleiro com mais defesas difíceis, valorizado, sendo monitorado por alguns clubes. Só que a Série B do Pedrão não é boa. Aí quando o Luan foi acionado, ele não foi bem, marcado ali pelo derby. E o Winner Arthur, eu e o Lupe fizemos ao lado do Gabriel Castro o último jogo da Ponte. Quando a gente viu o Winner Arthur jogar, a gente falou, vai precisar contratar. Então a Ponte está indo pro mercado contratar. E não é uma tradição, né? A Ponte é formadora. Eu acho que Ponte Preta e Palmeiras são assim, os maiores clubes com relação à revelação de grandes goleiros. E vai ter que ir ao mercado, né? O Pedro Rocha gosto muito, é um jogador que tem condições para ser titular. Talvez essa queda na Série B também tenha a ver com o time, né? Com os companheiros, com o sistema defensivo, porque potencial ele já demonstrou. Mas pelo menos tem uma sombra, qualifica, né, o trabalho, né? Potencializa, né? O técnico Tite que gosta de falar, né? A concorrência potencializa o jogador. Com o Diogo Silva, que é experiente, né, já jogou em grandes clubes, muito tempo no CRB, né, pode aí ajudar o Pedrão a se desenvolver melhor. Mas é triste assim, porque quebra uma tradição da Ponte, né? E a Ponte dificilmente vai ao mercado para contratar goleiro, porque justamente ela tem essa qualidade. De Ivan, o Kaique, né, que não é cria da Ponte, mas se identificou demais, né, com a Ponte Preta, e agora o Pedro Rocha vivendo aí esse momento de ter uma sombra de qualidade, sem dúvida alguma, né, que é o Diogo Silva. Bom, rapidamente atendendo aqui os ouvintes nessa reta final de programa, o Rodrigo tá falando aqui Gustavo Chavolin, zagueiro. Gustavo, aqui do São Bernardo, né? Mas o que tem ele, meu amigo? Ele foi auxiliar do Rodrigo Carpini, né? No tempo do Guarani. Acho que como treinador. Tá dizendo como técnico do Guarani, não. O não Gustavo, tá por enquanto. O Gustavo nunca trabalhou como um treinador, né? Ainda mais no Guarani. Talvez o Gustavo, como um cara da comissão técnica, ganhando experiência, se aperfeiçoando, num futuro próximo ele tem essa condição. Mas hoje, o tamanho da responsabilidade que é comandar o Guarani, eu não colocaria o Gustavo nessa fria, né? Infelizmente, nesta barca aí. Bom dia, garotos. A briga das torcidas faz muito tempo que é fora dos estádios, por isso sou a favor da volta das duas torcidas. Edson da Boa Vista, amigo do Mineiro, tio do famoso apresentador da CBN PTV, Júnior Nascimento. O que é isso? Grande Edson, um abraço pra você. O Mineiro dá trabalho, né, Edson? Eu sei como é. Grande Joaquim. BBV, velho. Lá, o Vila Boa Vista. O bicho pega no futebol, cara. Pô, mas se pega. O time é muito bom. Aliás, mandar um abraço aqui pra galera do Parque Brasília ali, né? Parque Brasília. Da região onde eu cresci, né? Sou do Flamboyant, que é vizinho ali ao Parque Brasília, campeão do Amador aí. Muita festa, viu, Carlão? Mas eu imagino. Que a festa foi interminada. Então, parabéns. Eu não sei se tem outros jogadores, mas o Ezequiel acho que é o filho mais famoso, né? E o filho do Ezequiel é um dos jogadores do Ataliba, né? O Gabriel, que jogou bola comigo no João Lourenço Rodrigues. Bom de bola. O que eu ganhei de interclasse graças ao O irmão do Ezequiel Ataliba jogou no time do meu pai, lá na década de 80, que eram os dois irmãos, o Orlando e o Gri, né? Que eles são ali da Vila Georgina. Meu pai tinha um time lá na Francisco Campos de Abreu, a famosa Rua 4. Aliás, não só o Gabriel, filho do Ezequiel, que joga muito futebol, mas a Ellen, que é a filha do Ezequiel, joga muito também. A família, né? A família inteira. O Gri e o Orlando. O Gri é apelido, né? Mas o nome eu não lembro do Gri, mas era o Gri
e o Orlando, os dois jogadores que defenderam o Esporte Clube 1, comandado pelo meu papai. Eu acho que para mudar as torcidas e voltar os jogos com as duas torcidas passa pelos torcedores. Porém, atitudes das torcidas, isso ajudaria já. Me peguei pensando nas torcidas sentarem e conversarem num clássico, todos entrarem como se fosse o mesmo time. E lá dentro trocam de camisa. Porém, ficam juntos ali torcendo, levantaria outro lado, pois tudo isso passaria por cima de muita coisa difícil acontecer. Manda mensagem aqui, né? O Jonathan Oliveira. É um longo debate, né, Jonathan? Infelizmente, a gente precisa refletir mesmo sobre isso. Carlão, um grande abraço. Valeu, hein? Julião. 4 horas tem arena. Toda minha. Valeu. Estaremos de volta amanhã às 11 horas aqui no CBN Esportes. Grande abraço. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.